Estamos aqui para mais um vídeo e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva, por favor. E se você está me vendo pelo Instagram, se ainda não me segue, por favor, siga lá, porque eu venho trazendo conteúdos fantásticos cada dia para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Não sei se vocês têm percebido, mas as mulheres, psicologicamente, têm ficado mais adoecidas do que os homens. É quase que o dobro os índices que mostram que as mulheres têm mais transtorno de ansiedade e depressão. E a gente precisa parar e se perguntar o porquê que isso está acontecendo. Por que será que mulheres estão ficando tão adoecidas? Por que elas estão se sentindo tão fragilizadas mentalmente diante dessa sociedade contemporânea? Vocês já se perguntaram isso? Talvez você seja essa mulher que esteja adoecida. Talvez você seja essa mulher que já não aguenta mais, já não suporta mais conviver com esse estado tão ansioso, ou talvez com esse estado tão deprimido, ou talvez as duas coisas. Sabemos que toda ação, ela gera uma reação. Então, assim, tudo tem a causa e a sua consequência. Então, assim, acho que a pergunta que nós precisamos fazer aqui hoje, eu que sou mulher também, é que ações, que atitudes, que comportamentos nós estamos tendo para que isso aconteça? Quais são os nossos hábitos? O que a gente está fazendo da nossa vida ao invés de estarmos felizes, tranquilas, em paz? Epa, gente, olha, tá chovendo aqui, eu vou ter que mudar de local. Vamos procurar um lugar bem bacana pra gente. A chuva correu com a gente ali, mas o papo continua bem legal daqui, tá bom? Aqui estou protegida, não vou molhar nem eu e nem a câmera. Como estávamos falando, mulheres estão cada vez mais fragilizadas, e essas perguntas todas que eu coloquei para vocês anteriormente, de procurar o porquê, de procurar essa causa, entender que cada causa ali tem a sua consequência, então já começamos a ter o primeiro indício que coisas precisam ser modificadas, sabe? Quando eu trabalho com minhas clientes no Saia do Casulo, muitas delas chegam desse jeito, chegam muito ansiosas, talvez deprimidas, estressadas, e uma coisa que eu venho percebido é que há uma sobrecarga em cima dos ombros dessas mulheres, e eu coloco dessas mulheres não me excluindo, sabe? Porque um dia também eu me sentia que sim. Se eu disser pra vocês que eu consigo me colocar no lugar de vocês porque eu já passei por isso, que eu já tive transtorno de ansiedade ou depressão, eu estaria mentindo, tá? Eu nunca tive transtorno de ansiedade e nunca tive depressão. Mas eu já me senti por diversas vezes estressada. Me sentimos diversas vezes sobrecarregada. Eu tinha um trabalho também que me desgastava, era o dia todo. E muitas vezes emendei, por muitas vezes emendei também com a noite, dando aulas, atendendo na clínica, já vendi produtos de beleza, já vendi lingerie, já vendi muitas coisas, sempre naquele intuito de ajudar a família, de poder dar qualidade de vida, educar meus filhos. Só que com isso eu percebi que em busca de tantas coisas, nós vamos colocando também muitas coisas sobre os nossos ombros. E apesar de nós acharmos que nós somos mulheres maravilha, apesar de acreditarmos que nós somos capazes de fazer tudo ao mesmo tempo, foi uma ideia errônea que colocaram na nossa mente. Que a mulher dá conta de tudo, a mulher faz tudo ao mesmo tempo, e isso não é uma verdade. Sim, nós somos antenadas, nós somos dinâmicas, nós corremos atrás das coisas, somos criativas, capazes realmente de encontrar soluções, conseguimos agir pelas beiradas e ali buscar muitas coisas, atrair muitas coisas para a nossa vida. Só que, no entanto, quando a gente se enche de muitas coisas, a gente vai se prejudicando. E se a gente não se cuidar, então se você ainda não chegou no patamar de uma patologia, de uma doença psicológica, é hora de colocar as anteninhas para funcionarem. Por quê? Porque senão a gente vai fazendo isso tudo e no decorrer do tempo nós vamos ficando, começa com o estresse, começa com o cansaço excessivo, começa com a gente não ter mais vontade de talvez se arrumar, começa com problemas de amor próprio, autoestima, começamos a nos sentir realmente sem forças, e isso é que vai caminhando. Então nós precisamos entender que a ansiedade, a depressão são tijolinhos, não é algo que acontece
do dia para a noite. São tijolinhos e tijolinhos que a gente vai plantando no decorrer na nossa vida, no decorrer aqui da nossa existência, e que isso vai se agravando cada vez mais se nós não ficarmos atentas, se nós não começarmos a vigiar o nosso interior, a nossa casinha aqui, ó, aqui dentro, vigiar e perceber o momento de parar. Precisamos ter a sabedoria, muitas vezes, de desistir de certas coisas. Apesar dessas coisas talvez serem realmente sonhos que a gente trazia, que a gente acreditava que eram sonhos. Mas os nossos sonhos, eles não podem se transformar em pesadelos. Então tem momento que a gente tem que dar um basta para. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou realmente um super-herói com extras poderes, capaz de fazer enormes coisas, enormes sacrifícios e me manter fisicamente e mentalmente bem. Eu sempre insisto em dizer que o equilíbrio é a chave de tudo. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio. Podemos sim ser a mulher que tem a profissão, podemos ser mãe, podemos ser esposa, podemos fazer trabalhos voluntários, mas tudo isso tem que estar no equilíbrio para não nos desgastar. Então, assim, procurando responder aquelas indagações do início, e pesquisas recentes vêm nos mostrar que as mulheres, elas vêm adoecendo mais do que os homens justamente por isso. Porque ela tem uma sobrecarga, ou seja, ela acaba fazendo mais atividades, mais coisas, trazendo mais responsabilidades para elas mesmas. Então, muitas vezes, ela sai para o campo de trabalho, exerce talvez até a mesma carga horária ou maior dessa profissão que ela escolheu e que está tudo certo. Não tem problema a gente ter uma profissão, nós queremos trabalhar, irmos para o mercado de trabalho. Isso faz parte da evolução, faz parte da nossa emancipação. E eu também acho isso muito bacana, porque eu também faço assim. Agora, o que não pode é a gente, além disso, querer também colocar todo o resto nas nossas costas. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que se eu tenho, por exemplo, uma vida conjugal, e se os dois saem para o mercado de trabalho, os dois têm responsabilidades dentro de casa. Então precisa ter divisões de tarefas domésticas, tarefas de educação com o filho. Eu preciso equilibrar de forma que a gente, enquanto família, consiga ter lazer, consiga ter tempo para, se é uma vida a dois, para namorar, consiga ter tempo de lazer também com os filhos, de assistir um filme, de passear, de ir à praia, de ir ao clube, de ir ao rio, ao riacho, à cachoeira. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Então quando a gente vai assumindo coisas além daquilo que a gente dá conta, o resultado, ele é esse, é o resultado do adoecimento. Então, assim, uma das respostas é essa, é porque nós abarcamos muita coisa. Então, assim, quando as pesquisas que foram feitas mostram que a mulher, além de ir para o mercado de trabalho, quando muitas vezes chega em casa, é ela responsável para casa. Ela é responsável se tem mantimento, se não tem. Ela é responsável muitas vezes de fazer as atividades domésticas. Ela colocou uma carga muito grande nas suas costas também, dessa parte também financeira. E nós temos muitos casos também de que a mulher é o arrimo da família. E muitas vezes ela não é casada, ela é divorciada, ela é solteira. E aí ela tem isso tudo, toda essa responsabilidade de ser mãe, de ser pai. Mas não vai conseguir, que ninguém consegue substituir o papel de ninguém. Ela vai conseguir só fazer o papel que é dela, que é de mãe. O de pai, ela vai conseguir minimizar algumas situações quando esse pai ele é totalmente ausente, como ele não tem presença na vida. E essa lacuna ela vai existir e a gente não consegue substituir papéis. A gente consegue amenizar algumas situações para que elas não sejam tão traumatizantes assim, para que não gere tantos bloqueios assim. Então essa mulher que muitas vezes diz que está buscando por igualdade. Só que a gente não é essa a busca. Nós não temos que buscar por igualdade. Na verdade, tudo é bacana pelas suas diferenças. Somos diferentes porque é assim que precisamos ser. É assim que é necessário para a nossa evolução. Nesse momento, nós precisamos desenvolver realmente esse lado feminino, esse lado maternal, esse lado doce, esse lado que gera filhos, esse lado que sabe ser companheira, da meiguice, de tudo isso. É o momento da gente trabalhar isso. E nós não precisamos querer ser igual. Nós não temos que ser igual ao homem. Nós temos que sermos nós mesmos.
Agora, nessa busca da igualdade, muitas vezes nós estamos provocando o quê? Mais desigualdade ainda. Nós estamos provocando coisas para nós mesmos. Então é hora de tirar o quê? O pé do acelerador. Eu costumo sempre aconselhar as minhas borboletinhas, eu gosto de chamar assim, no processo Saia do Casulo, que muitas vezes é hora de fazer escolha. Então, eu costumo dizer, se você chegou até mim, é porque você já está pronta para escolher algumas coisas, pronta para desistir também de algumas coisas, pronta para fazer novos caminhos. Esses caminhos farão com que você volte ao seu equilíbrio, que você faça essa conexão interna profunda, ou seja, voltar para a sua essência, um processo de autoconhecimento, para que você realmente saia desse mundo acelerado, que muitas vezes vai gerando automatismo. Muitas vezes, enquanto essa mulher ela não adoece, enquanto ela não está ali com esse transtorno de ansiedade, tendo crises horrorosas, muitas vezes parando num pronto-socorro, achando que vai infartar, achando ali que realmente chegou a hora da morte, ou cheia de medo, ou com pânico, ou com tudo aquilo. Se você é a pessoa que tem aí esse transtorno de ansiedade, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ou a pessoa que ela chega no ponto de estar entristecida, de querer ficar no quarto, de já não conseguir, não querer mais pentear os seus cabelos, não quer tomar banho, ou não consegue ver mais cor na vida. Quando chega nesse ponto, é que muitas vezes a pessoa começa a refletir sobre a sua vida. Então, esses momentos são momentos também valiosos. Você já parou para pensar isso? Que muitas vezes ele fala, nossa, que triste a depressão, que triste a ansiedade. É triste mesmo. Mas assim, enquanto eu estou no piloto automático, estou acelerado, estou na corrida dos ratos, eu não consigo perceber o que eu estou fazendo da minha vida, a doença vem e me para. A patologia vem e me sacode, ela me incomoda, ela começa a me tirar daquela zona de conforto que eu estou, que não está bacana. Então eu costumo dizer que esse processo de autoconhecimento, a primeira coisa é parar mesmo, é refletir, é fazer todas essas perguntas. O que eu fiz e o que eu estou fazendo que me fez chegar aqui, onde eu estou agora? Quais foram as ações, os comportamentos, as escolhas, as atitudes que me levaram a chegar onde eu me encontro nesse momento? Conseguindo talvez ali responder essas perguntas, aí você começa num processo que é de se autoconhecer, de voltar para dentro de você e começar muitas vezes a rememorar. Sim, tem pessoas que se esquecem de como elas eram antes de entrar nessa loucura, antes de entrar nesse automatismo, antes de entrar nessa vida louca que ela se meteu. E aí é rememorar como eu era, o que eu gostava de fazer, como era o meu sorriso, como era a minha alegria, quando é que eu me sentia em paz, como eu me sentia tranquila, como era eu na minha juventude, na minha infância. Cadê essa pessoa? Ela está aí, ela está dentro de você, ela nunca foi embora. Ela só está aí embaixo de um monte de entulho, sabe? Sabe quando a gente está mexendo com a obra e que a gente começa a desconstruir cômodos e aí fica aquele monte de tijolos e embaixo daquele monte de tijolos também tem um monte de coisas? Pois é. A sua essência, ela tá aí, embaixo desse monte de destroços, de um monte de coisas que você foi quebrando dentro de você e foi amontoando em cima da sua essência, da sua centelha divina, da sua luz, daquilo que você realmente é. Então é preciso a gente começar a tirar esses destroços, que eu costumo dizer que são os lixinhos, os lixos que a gente vai se enchendo no decorrer do tempo. E aí depois desse processo de autoconhecimento, de você saber quem é você, o que você gosta, o que está te atrapalhando, o que te incomoda, o que faz bem, o que não faz bem para você, onde está o seu sorriso, onde está essa essência. A partir do momento que você se conhece, é que você começa agora a ressignificar esse passado. Entendeu? Deixar passado no passado, se romper essas mágoas, romper os orgulhos, começar a perdoar, fazer as pazes com tudo que lhe aconteceu até nesse momento, para depois você ir por um passo mais adiante, que é o momento de fazer novas escolhas, momento de desistir. E esse momento de desistir, muitas vezes, é desistir de loucuras. E isso envolve, muitas vezes, desistir de trabalhos. Não desistir do seu sonho, da sua profissão, daquilo que te realiza, mas entender que talvez você vai ter que fazer menos. Então, para você que é mãe, eu costumo muito orientar as minhas clientes, se você escolheu ser mãe, se você escolheu ter filhos,
você teve o privilégio, né? O pai lá de cima confiou a você esses filhos. Então esses filhos, eles não podem estar terceirizados. Esses filhos, eles não podem estar nas mãos de pessoas, de professores, de cuidadores de escola, de creche. Eles não podem estar somente na mão de babás em casa. Eu falo que eles podem estar em um período, mas o tempo todo, em períodos grandes, de forma que você muitas vezes nem consegue conversar com seu filho. Você assumiu a responsabilidade de tê-los. Você assumiu a responsabilidade de educá-los, de ensinar o que é melhor. E como você vai fazer isso se você não consegue ter tempo nem para você nem para eles? Então, se você fez essa escolha de ter filhos, você também terá que fazer, porque você começa a se sentir mal. Você está lá no trabalho, mas você não se sente bem. Você está incomodada porque você fica triste a cada situação quando você chega em casa e não consegue muitas vezes falar com seu filho. Todas as vezes que acontece certas coisas que você fica sabendo muitas vezes por outras pessoas, pela escola, pelo professor, porque você não deu conta de notar o estado emocional que o seu filho se encontra, porque você não estava lá, você não está presente. Então muitas vezes é hora de diminuir. Você não precisa não trabalhar, mas você precisa diminuir a sua carga horária, porque agora você tem uma divisão de tempo. Agora não é só você, agora você tem pessoas que estão ali sobre os seus cuidados, são pessoas que estão ali onde você precisa conduzir o caminho, você precisa ensinar, eles precisam de você e eles não podem fazer isso sem você. Você consegue compreender isso? Então é momento de diminuir essa carga horária para que você possa estar também mais tempo com eles, porque aí você vai te levar ao quê? Equilíbrio, paz de consciência. Você vai ter certeza de que está seguindo o caminho certo. Então aquela desculpa, muitas vezes a gente vai arrumando justificativas e nossa mente ama justificativas. Então a gente justifica que faz isso porque a gente que precisa de dinheiro, porque a gente precisa comprar roupa, precisa pagar a escola, precisa comprar o presente de Natal, precisa isso, precisa aquilo, é a conta, é o ar-condicionado, e a gente vai aumentando cada vez mais o padrão de vida e a gente fica cada vez mais comprometido e fora de casa. Então essas justificativas, elas não importam. Pergunte para eles o que eles queriam. Eles preferem a sua presença do que todos os outros presentes. Ele queria ter você em casa. Eles queriam ter um colo, um carinho, alguém com quem abraçar, alguém com contar. Então isso eu percebo que é algo, porque nós mulheres temos essa parte muito maternal. E quando a gente está deixando de fazer isso, quando a gente está deixando de cumprir a nossa missão primordial, porque a partir do momento que eu escolhi ser mãe, né, esse senso nosso a gente gera dentro do nosso útero. É como se aquela pessoinha que saísse ali de dentro fosse um pedacinho da gente, mas não é. Mas é como se fosse um pedacinho da gente ali. E a gente tem todo esse senso de cuidado, de proteção, de amor, de cuidar. E quando a gente, vai pro mundo, quando a gente vai em busca de coisas que muitas vezes são vazias, com justificativas que não vão justificar, que não são plausíveis de verdade na sua essência, a nossa mente, ela cobre ali, a nossa essência cobre, o nosso interior, o nosso inquilino, ele fica nos perturbando, e isso que vai gerando muitas vezes essas doenças e essas patologias, certo? Mas assim, Val, eu não sou mãe e eu também me sinto assim. Outra coisa, você precisa analisar de onde vem. Sabemos que essas patologias, elas têm questões hormonais, biológicas, tudo envolvido. Mas sabemos também que uma grande parte está envolvido com o sentido da vida, com o valor que eu me dá, com o equilíbrio que eu estou entre a natureza que eu sou e como eu estou vivendo neste lugar. Por muitas vezes não encontrar respostas, que sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, o porquê que eu estou aqui, qual é o meu propósito, qual é a minha missão neste mundo. E são respostas realmente importantes de serem solucionadas, de serem respondidas. Você já conseguiu chegar ali, nessa conclusão de quem é você? Para que você está aqui? Qual o sentido de você estar aqui na vida? Para onde você vai? O que você vai levar daqui? Quando você voltar para casa? Já parou para pensar isso? E assim, por exemplo, o que eu acabei de falar para você da maternidade é algo, né, que quando voltar para casa, você terá que realmente prestar contas que fizestes dos filhos que eu te confiei. Então a gente precisa parar para poder fazer novas escolhas. É preciso o quê? Ajustar o caminho, realinhar a rota.
voltar para a rota. Muitas vezes a gente vai se desviando da rota e vai percebendo que aquilo não está nos fazendo bem. Então, se não está me fazendo bem, eu preciso realinhar essa rota, eu preciso ajustar esse caminho, eu preciso ver o que realmente está me incomodando. Outro fator também que eu percebo, que é um agravante, talvez é por isso que muitas mulheres têm se sentido desse jeito adoecidas, é a convivência, muitas vezes, num ambiente do relacionamento, um ambiente machista, onde o homem muitas vezes não dá lugar para que essa mulher ela realmente realize seus sonhos, elas cresçam, que aí é o contrário. E muitas vezes a mulher está ali dentro de casa, sem conseguir exercer a profissão que ela gostaria de exercer, sem conseguir fazer coisas que elas gostariam de fazer, porque elas se sentem realmente subjugadas à vontade do outro. É só a vontade do outro que prevalece, como que aquela pessoa, naquele momento, ela se anulasse. Ela deixasse de ser ela mesma, ela deixasse de lado os seus sonhos para poder viver a vida do esposo, a vida dos filhos, e isso também não vai dar certo, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é se amar. Então, se eu me amo, eu me valorizo, se eu me amo, eu me coloco em primeiro lugar. Se eu me amo, eu busco aquilo que realmente me faz bem, mesmo que isso vai fazer com que o outro não concorde, mesmo que isso vai fazer com que eu coloque limites nas ações do outro. Lembre-se sempre, as pessoas nos tratam como nós ensinamos ela a nos tratar. E se quando a gente não põe limite, na verdade nós não somos vítimas, fomos nós que permitimos que aquela situação chegasse naquele lugar. Fomos nós que escolhemos estar naquela situação. Então é hora também de mudar. Puxa, Valma, já é assim, já são décadas que eu vivo desse jeito. Agora não tem como mais mudar. Tem, sempre tem. Sempre nasce um novo sol, sempre nasce uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo. Sempre é tempo e hora de recomeçar. Então é hora agora, é hora de mudar. Você não vai conseguir mudar o outro, mas o outro pode mudar com as suas mudanças, porque você mudou, porque você já não aceita coisas que você aceitava mais. Porque você colocou limite, você já não aceita ser tratada, você já não aceita migalhas, você já não aceita amor pela metade, você quer coisas inteiras. Porque coisas inteiras, quando a gente é inteiro, a gente não quer ser metade de ninguém, a gente não aceita qualquer coisa. E a gente busca realmente ser amada de uma maneira verdadeira. E quando a gente ama de verdade, quando é um amor verdadeiro, é um amor que quer ver o outro feliz. São duas pessoas que querem se fazer felizes. Então eu não quero só a minha felicidade e que o outro tem que ficar triste e subjugado para que eu possa exercer o meu ego, o meu campo egóico, enquanto o outro não tem vez na história. Então você precisa mudar. E muitas vezes, eu não estou falando que você precisa abandonar a pessoa, precisa se divorciar, não. Você precisa mudar a situação de tratamento. Você precisa deixar de aceitar algumas coisas, você precisa fazer novas escolhas, você precisa dialogar mais, você precisa realmente cuidar de você. Se você se esqueceu de você, é hora de voltar e cuidar de você novamente. Talvez isso vai te ajudar bastante, nessa maneira como você se sente. E sabemos que vai ter infinitas, vamos ter muitas outras coisas que podem estar relacionadas com esse estado ansioso, esse estado depressivo, que as pessoas se encontram, que as mulheres se encontram. Nós somos, no Brasil, o país mais ansioso do mundo. Então, nós temos muitas coisas a repensar. Tivemos aí um 2020 que nos fez parar, desacelerar, tirar o pé do acelerador, justamente para repensarmos algumas coisas da nossa vida. Então, assim, eu quero pedir para você hoje, não desperdice essa oportunidade que você teve em 2020. Não jogue fora esse ano que foi importantíssimo. Só para quem tem olhos para ver, só para quem tem ouvidos para escutar, só para quem tem alma para sentir. Foi capaz de perceber todas as lições que 2020 nos trouxe. E agora nós estamos aí, já finalizando janeiro de 2021. Então já é hora de tudo aquilo que você refletiu, pensou, constatou, percebeu que estava errado na sua vida. Como foi bom parar? Como foi bom ficar em casa? Como foi bom ficar com os filhos? Como foi bom ficar com o cônjuge? Como foi gostoso, entendeu? Ter mais tempo para pensar. Não foi tudo ruim, não foi só medo, não foi só coisas assustadoras, não foram só despedidas. Não foram. Até as despedidas nos ensinaram. Ensinou o quê?
que nós não somos daqui. Ensinou que, assim, do nada, a gente volta para casa. E nada daquilo, talvez, que a gente estava na loucura buscando, realmente serviu para levar na nossa mala para o nosso retorno. Então, assim, vamos realizar, vamos juntos nesse 2021. Eu tenho aqui vários projetos, eu quero contar com você, juntinho aqui comigo, para cada projeto desse. Muitos dos meus projetos incluem você, em ajudar você a realmente realinhar a sua vida, a fazer a sua conexão interna profunda, a sair desse estado ansioso, desse estado depressivo e voltar a ter tranquilidade, ter paz, entendendo que paz não tem nada a ver com que tenha que ter paz lá fora. A paz, ela está aqui dentro. Não importa se lá fora nós estamos em crise, não importa se lá fora nós estamos passando por diversas dificuldades, isso vai acontecer. Não tem como a gente controlar o mundo lá fora. O único mundo que a gente controla é o nosso mundo interior. Então a paz, ela tem a ver aqui. Apesar do caos, apesar das turbulências, apesar das dificuldades, eu escolho me manter em paz. Eu escolho confiar. Eu escolho cuidar mais de mim. Eu escolho, naqueles momentos mais difíceis, eu entrar na minha conexão interna profunda, na centelha que há dentro de mim e conversar e olhar para o alto. Porque muitas vezes, quando no nosso redor a gente não encontra a solução vem do alto, a solução vem da nossa voz interior. E para percebê-la e para escutá-la, eu só vou conseguir se eu silenciar. Sem silenciar, não tem como fazer isso. Então vamos silenciar, vamos meditar, vamos refletir, vamos acalmar esse coração. Vamos retomar a nossa felicidade, vamos retornar o nosso sentido de viver. Tudo ficará mais simples. Você vai continuar produzindo, você vai perceber que quando eu propus para você lá diminuir a sua jornada de trabalho, isso nada tem a ver, muitas vezes, em você ganhar menos. Muito pelo contrário, você talvez vai ganhar mais. Porque não ganha mais quem trabalha com o corpo, ganha mais quem trabalha aqui, ó, com a mente. E uma mente em paz, uma mente criativa, uma mente que esteja ali realmente conectada consigo mesmo. Ela produz muito, mas ela produz com equilíbrio, ela produz com sentido, ela não produz destruindo aquilo que ela é, tá bom? Então, assim, é o que eu desejo para vocês. Espero que você possa refletir sobre tudo isso que eu trouxe nesse vídeo para você hoje. Espero que eu realmente consiga ter te ajudado. E se você gostou desse conteúdo aqui, eu vou te pedir agora, compartilhe com aquele amigo, com aquele familiar, com aquela pessoa que talvez esteja precisando de fazer essas mesmas reflexões que nós fizemos. Compartilhe também, compartilhe não só com mulheres, compartilhe com os homens, para que eles possam ajudar as mulheres, para que eles possam ajudar nesse quadro, para que a gente possa diminuir essa quantidade de mulheres adoecidas, essa quantidade de mulheres que muitas vezes estão tirando as suas vidas, porque é isso que acontece. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que tentam suicídio, elas vêm primeiro de um quadro depressivo. Então nós vamos estar ajudando o planeta, vamos estar ajudando pessoas. Então eu sozinha não vou conseguir, eu só consigo se você me ajudar. Então compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube ele entrega, o Instagram, o Facebook ele entrega para mais pessoas, porque eles perceberam que o conteúdo é relevante. Então curta, compartilhe, deixe o seu comentário aqui, deixe para mim também temas. Ó, Val, eu queria que você me respondesse isso, ou que você falasse desse tema, eu teria o maior prazer de te ajudar, tá bom? E não se esqueça nunca, se você está no casulo, saia do casulo. Um beijo no coração de vocês.